O canal da Igreja Inovade apresenta mais um vídeo de pregação. Hoje sobre o profeta Elias. Deixe o like. Era um homem de Deus, tinha fé no Deus de Israel. Mas quando conheceu a sua mulher, a mulher Jezabel, ele acabou migrando para as religiões pagãs, por dar ouvido à mulher que ele arrumou para se casar. Ele acabou se desconvertendo. E agora ele está caminhando para o caminho da morte, porque a sua mulher sussurrou no ouvido do marido. A Bíblia diz que esta mulher se escanchou, no bom sentido, no pescoço do marido. E agora quem está dando as ordens é a mulher de Acabe, dizendo ela que o bom agora é servir a muitos deuses, por exemplo, os Balaíns e daí por diante. Ele vai agora desobedecer a Deus e obedecer o quê? A mulher dele. E por isso, ele agora está perseguindo o profeta Elias, porque a mulher dele resolveu perseguir Elias. E agora está o quê? Também perseguindo o profeta. O texto diz que Elias, ele foge da presença do rei e da rainha. Foge e se esconde numa caverna. Ele fica amedrontado, fica com medo da morte. Mas na verdade, ele está com medo de morrer nas mãos de Jezabel, com medo de morrer nas mãos do rei Acabe, e ele foge. Mas quando ele está tão angustiado, escondido, ele chega a pedir a morte. Ele chega a entrar num estado de opressão muito grande. Há quem diga que ele estava até com depressão de alguns dias, pois quem quer morrer está com depressão, e ele pede a morte. Mas Deus não levou aquele homem. Por quê? Porque havia da parte de Deus um projeto na vida dele. E você tem que entender uma coisa, que Deus, ele tem um projeto em cada um que está aqui. O Senhor tem um projeto, tem um plano na vida de cada pessoa, até mesmo daqueles que não acreditam em Deus, que não acreditam mais em igreja, que não quer negócio mais com Bíblia, até mesmo aqueles que perseguem você, aqueles que nem no culto vêm, que são seus parentes, seus amigos. Deus tem um plano para essas pessoas. Se não tivesse um plano para cada um de nós, não teria dado o Filho de Jesus Cristo para morrer por nós. Esse é o plano de Deus, de salvação, de conversão, de bênção e de vitória. E a Bíblia diz que Elias, ele está na verdade amedrontado. E naquele momento, pastor, em que Elias está no monte, contrariando os profetas de Baal, ele começa a confrontar os profetas de Baal. Ele está mais o que? Encorajado. Mas quando ele está na caverna, ele está com medo. E aí nós começamos a entender as fases de uma pessoa de Deus. Uma pessoa de Deus, mesmo de Deus, ele pode passar por fases diferentes. Isso não representa que a pessoa está desviada. Isso não quer dizer que a pessoa está sem Deus. Ao contrário, é que são tantas informações negativas, são tantos problemas que advêm no dia a dia, são tantas adversidades espirituais, normais, seculares, na casa, na família, e aí a pessoa começa a se sentir fraco, fragilizado. E aí, por sua fraqueza e sua fragilidade, a pessoa começa o quê? A fugir e a se esconder. Alguns não querem mais ir para o culto. Por quê? Porque entrou na fase da fragilidade. Mas o esconderijo que a Bíblia diz não é a caverna. O esconderijo é o quê? É o Deus Todo-Poderoso. Você não pode se esconder no seu medo. Você não pode se esconder no seu quarto escuro e trancado. Não vai resolver nada. Você simplesmente desaparece. Mas se você tem a luz de Jesus, tu tem que estar sobre a mesa, não debaixo da mesa. Há uma grande diferença nesta noite. Você tem que entender
entre o crente que quer aparecer e o crente que Deus o coloca no seu lugar de servo de Deus, como a luz que clareia a cidade. E para você clarear e você ser uma bênção nas mãos do Senhor, tu tem que estar na posição que Deus te colocou. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que ali está escondido na caverna, e ali certamente ele está com sede, está com fome, mas ele está vivo. Mas bate o sofrimento. O texto diz em Reis que Deus envia um pássaro para alimentar o profeta. Alimentar a carne daquele homem. Por quê? Porque Deus já estava guardando a alma dele, mas a carne que é fraca estava faminta, o estômago estava fraco porque não tinha alimentação, e Deus está cuidando daquele homem, corpo, alma e espírito, porque Deus estava vendo que nele havia o quê? Uma grande chamada. Deus, ele cuida de você nos mínimos detalhes. Esse Deus, ele tem a mão estendida, porque não está encolhida, para que não possa trabalhar, para que não possa operar. Esse Deus é tão tremendo, aleluia, que ele conhece os seus pensamentos, aleluia. Ele conhece o que você passa, o que você deve passar. Quando você dorme, ele está guardando o seu sono. Esse Deus, ele conhece quando você estava na barriga da sua mãe. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E ele está visitando agora Elias na caverna. Está visitando. E ele tem uma pregação para Elias, aleluia. A pregação para Elias é uma pregação que muitas vezes você já cansou de ouvir, mas Deus vai ser repetitivo. Por quê? Porque tem gente que cansa de ouvir a pregação, mas não coloca em prática. Aí Deus se repete com a mesma mensagem. Que pregação é essa, pastor? A pregação é essa: Elias, o que você está fazendo aí? Sai da caverna. Oh, glória a Deus! Deus não quer que o crente fica consumado de medo e se esconda detrás das cadeiras, detrás das paredes, num quarto escuro, como uma solução para os problemas. Você não vai resolvê-los. Aleluia! Eu conto sempre isso. Uma pessoa que buscava Deus perguntou: pastor, um tempo atrás, eu vou parar de fazer a obra, o que o senhor acha? É tanta coisa que eu enfrento. E eu perguntei assim: se parar vai resolver os problemas? Com certeza não. Então continue. Então continue. Porque parando, já disse tudo, não tem mais chance de vitória. Mas sofrendo e gemendo, mas continuando, a qualquer momento você pode ser vitorioso. E muita gente nesta noite pode estar se perguntando: quem está na caverna aqui hoje? Porque o pastor está pregando esta palavra. As cavernas de hoje são as cavernas espirituais. Elias estava escondido entre as pedras, literalmente. Mas hoje você pode estar grudado numa pedra, numa escuridão, num problema sem saída, num lugar onde você não enxerga o quê? Uma luz no final do túnel. Pastor, eu estou muito bem, mas existem algumas situações específicas da minha vida, financeira, sentimental, matrimonial, enfim, familiar, de saúde, que eu não consigo sobressair. E eu estou, na verdade, trancado nesse problema. Eu ando, saio, chego, mas insiste em me atormentar. É uma caverna nas minhas costas. E eu consigo simplesmente gritar por socorro, mas não vem. Calma. Se você está nessa caverna, entenda uma coisa: não vai faltar provisão de Deus, porque Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus que cuida de você, mas se prepare. Ele vai trazer provisão, vai, mas Ele quer que você se levante e marche para a glória do eterno Rei. A comida veio, Elias se alimentou,
Mas Deus não disse assim: já comeu, meu filho? Tá bom a comida? Se deite e durma. Não, se levante. E Elias caminhou muito, alimentado por Deus. Na verdade, meus irmãos, a Bíblia diz que ele comeu a melhor carne. Mas entenda uma coisa: se você não está entendendo a revelação da palavra, a melhor carne representa o quê? Que Deus, além de prover o que você precisa, Ele dá o melhor para você. Aleluia. Ei, estão dizendo por aí que ainda vai chegar a picanha para as pessoas do Brasil, mas Deus não prometeu picanha, mas dá o melhor se você nem pedir. Porque Deus é um Deus que é sincero, verdadeiro, não um Deus de palanque, não um Deus de mentira, e nem é o pai da mentira. Deus é a própria verdade. Aleluia. O texto vai dizer, meu irmão, que Elias está alimentado, fortalecido, e ele sabe por A mais B que lá em Israel, pastora, havia uma seca muito grande, pois o mesmo Elias havia profetizado naquela situação que não ia chover, e Deus honrou a profecia daquele homem de Deus, e não havia chuva. E tanto é que o rei Acabe está sofrendo com o rebanho bovino. O gado está o quê? Com fome, sem água, sem ração, sem comida. Mas só que Elias está chegando, aleluia. Elias está chegando porque o próprio Deus disse assim a Elias: Elias, tu vai agora nas terras de Acabe dizer para ele que vai chover. Mas quando, aleluia, ele está se preparando para se direcionar até a terra de Acabe, o texto vai dizer que um homem chamado Obadias, ele sai da redondeza das terras de Acabe, mandado por Acabe, procurando uma terra onde tivesse ração para gado. E nesse vai e vem, os dois se encontram. E quando este homem de Deus encontra-se com Elias, ele se ajoelha e começa a exaltar o nome de Deus através de Elias. E Elias disse assim: para onde vai? Ele falou: o meu senhor Acabe mandou eu andar por aqui procurando comida para o gado e água para o gado. Ele falou assim: então diga a ele que eu estou chegando. E aí o homem diz assim: Elias, eu não posso dizer que tu está chegando lá, porque se eu chegar a dizer que eu vi você e não te matei, não te prendi, ele me mata, porque Acabe quer botar as mãos em você. O texto vai dizer, meus irmãos, que Elias insiste, diz assim: diga a ele que eu estou chegando na terra de novo. A Bíblia diz, irmãos, que este homem de Deus, ele começa a pregar para Elias, dizendo assim: e poderia ser que, apartando-me eu de ti, Elias, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas ao rei Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor, Deus da minha mocidade. Aí diz assim no verso 13: porventura não disseram a meu Senhor o que eu fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Aí diz assim: eu escondi 50 e 50 profetas do Senhor num buraco, só até aí. Aquele homem que se deparou com Elias na caminhada disse assim: eu não posso ir dizer a meu rei Acabe que eu me encontrei com você aqui, Elias, porque ele quer botar as mãos em você, e se eu chegar lá com as mãos vazias, dizer que eu te vi e não te peguei, ele me mata. E o texto diz que ele falou assim: enquanto Acabe e Jezabel matava 450 profetas de Baal, você matou, e o restante foi morto, porque eles mataram também os de Deus. Uns fugiram e eu acolhi todos eles de 50 a 50, e botei no buraco e dei de comer e de beber. O que isso quer dizer, pastor? Que Deus resguardou 100 profetas e não permitiu que ninguém tocasse neles. Você não está entendendo? A mulher chamada Jezabel matou os homens de Deus, e não Elias. Elias fugiu para não morrer.
Só que ficou 100 profetas vivos e Obadias escondeu, deu comida e bebida, porque Deus deu condição de guardá-los na perseguição, na injúria. Ei, ainda Deus guardará os seus, irmãos. Não tenha medo do que pode acontecer, porque ainda que o mundo pare, ainda que a economia cresça, ainda que você não tenha dinheiro, mas o Senhor provedor, Ele vai sustentar os seus, nem que seja num buraco. O texto diz que Ele alimentou os profetas escondidos, para não ser mortos por Acabe e nem Jezabel, num buraco, com pão e com água, mas escaparam. Ele olhou para Elias e disse assim: Elias, se ele descobrir que eu escondi os homens de Deus com pão e água, ele também vai me matar. Então me ajude, Elias. E aí Elias estufou o peito e disse assim: eu vou até lá e vou fazer um confronto no monte para saber o que eles estão querendo, ficar em dois pensamentos ou somente no Deus de Israel. E me entenda uma coisa, meu irmão: Deus alimentou Elias na caverna e alimentou muitos profetas 100 com pão e água, para não dar destaque a ninguém num buraco escondido. Ei, Deus esconde os seus para cegar os inimigos. Deus sustenta todos aqueles que se propõem a fazer a vontade dEle. Ninguém será destruído se estiver na vontade de Deus. Pode passar por guerra, mas é sobrevivente, porque este Deus da guerra é o Deus Javá. Oh, glória! O que isso quer dizer, pastor? Que há uma solução em todo tipo de problema se você colocar Deus na frente. Deus, ele surge com uma ideia nova, uma estratégia nova. Pastor, eu comi só feijão ontem, mas hoje, Deus, eu acredito que vai ter arroz, que vai ter macarrão, que vai ter proteína, que vai ter verdura. Pastor, a minha solução não estou vendo, mas Deus vai apresentar uma solução. Se você dormir, vai ter um sonho, e nesse sonho Deus vai falar com você no sonho. Aleluia! Aleluia! Eu estava esses dias com uma certa dúvida e fui orar a Deus. Uma dúvida ministerial, e Deus falou comigo em sonho e me mostrou a resposta em sonho, e eu não fiquei mais perturbado. E ali o que eu estava pensando de fato era o que Deus falou no sonho, e ali eu fiquei totalmente feliz, contagiante. Por quê? Porque Deus é um Deus da resposta, que traz estratégia para quem está feliz, sorrindo, entristecido, porque esse Deus não é um Deus perturbador, como disse Acabe, quando viu Elias, disse assim: Elias, de volta à minha terra, onde estavas? O que vai fazer, seu perturbador de nações? E ali ele respondeu: Acabe, quem perturba é você e a sua mulher, e abandonou a Deus de Israel para seguir a dois pensamentos. Pastor, o que isso representa? Ninguém agrada a Deus com duas intenções. Ninguém agrada a Deus com dois deuses. Cochear em duas maneiras. Se você é crente, tu tem que ser crente em Jesus, tu tem que congregar numa igreja, tu tem que se batizar nas águas, tem que estar aqui ajudando a obra de Deus, dando lugar ao Senhor. Tu tem que ser uma pessoa única, exclusiva para o único Deus. Pastor, eu sou crente, mas o quê? O mais é como tu era do mundo. Não fica mais em dois pensamentos. Ele disse assim, a pregação: atenção, meus, disse no monte. Ele estufou o peito, já comeu, alimentou, está forte, porque Deus proveu o quê? A força para eles. E ele ganhou força, ganhou ânimo, não está mais depressivo não. E levanta o peito e abre a boca, diz: não fique mais em dois pensamentos, ou é Deus de Israel, ou é Deus com D minúsculo. Foi a pregação de Elias. Veja que Deus fortaleceu ele para dar lugar a Deus. Se você está pensando em fugir, Deus vai te pegar aonde você estiver. Eu estou pensando em me esconder, Deus está te vendo. Ele vai querer de volta que você abra a tua boca.
Há tanto tempo que você não glorifica a Deus, não exalta a Deus. Por quê? Há tanto tempo que você não acredita mais que você é vaso, mas não é vaso. Agora, se esconder para quê de Deus? Se Ele está querendo te usar, aleluia, Ele quer te usar. Não permita que o medo, as aflições e as críticas calem tua boca. A obra de Deus nesta terra de continuar. E quem der lugar, prepare-se para ser cheio da unção de Deus, da unção do Espírito Santo. E não queira entender que só um é bênção de Deus. Você é uma bênção do Senhor, porque chegou até esse lugar para ouvir a verdade de Deus. Ele também está preocupado com o que você come, com o que você bebe, com a sua vestimenta. E Ele não quer que você fique ansioso quanto a isso. Você não deve ser uma pessoa irresponsável, sem pensar em nada. Calma, mas não perca o juízo com o dia de amanhã. Porque o Deus que proveu no passado, Ele provê hoje e amanhã também. No deserto, Geilson Frutuoso, a Bíblia diz que Moisés cumpriu o que Deus mandou. E pela sua obediência a Deus, o Rei da Glória, Ele mandou do céu maná, alimento, comida boa para o povo comer. Ninguém morreu de fome. Mas pastor, eu nunca ouvi dizer que no deserto tem comida. É verdade. E aí é por isso que é um grande milagre. Porque não tem comida nem bebida, mas Deus derramou do céu. Porque o que você vai receber, irmão, como vitória, não vai ser de ninguém. É do próprio Deus. E é por isso que ninguém te dê, porque vai ser Deus que vai te dar. O deserto é lugar de sofrimento. Mas olhe para cá. Foi no deserto do sofrimento que Deus abençoou o povo com a grande provisão na mesa. O sofrimento do crente não representa fracasso, não. O sofrimento do crente em Jesus Cristo representa um momento de uma história de sucesso com Deus. É somente uma fatura de um bolo. É somente uma fase que vai passar. Mas passando com Deus é garantia de vitória no nome de Jesus. Quando Jesus está pregando e a multidão está sentada ouvindo a pregação do Evangelho, a noite chega. E todos estão o quê? Com fome e cansados. E ali os discípulos começam a dispensar o povo para ir para casa. Mas Jesus falou assim: não, estão com fome. E multiplicou o quê? Pães e peixes. O que é isso, pastor? Que Deus, Ele é o Deus provedor. E Ele também pensa no seu cérebro, na sua mente, na sua alma e no seu estômago. Na sua vida dessa terra. Ele quer que você coma bem. Ele quer que você se vista bem para Deus, para a glória de Deus. Aleluia. Esse Deus pensa de fato em você. Aleluia. Quem pensa em mim, pastor? Ninguém. O povo não tem mais amor não, mas Deus pensa. Ele tem o que é de bom para cada um de nós. Mas só vai receber quem estiver na dispensação do Senhor. O que é isso? Preparado. Sim, eu aceito. Aí você toma posse. Não rejeite, mas se você aceitar a proposta de Deus, aleluia, vai se cumprir todo um plano lindo do Senhor na sua vida. Você vai aplaudir o Senhor e ficar de pé nessa noite.